Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, aqui o pastor Jota, no nosso canal, tentando trazer para você uma palavra de edificação espiritual, né? Nessa oportunidade nós gostaríamos de meditar um pouquinho mais na palavra de Deus, e o tema da nossa meditação é justamente o homem que não deixou saudade. Se você partisse hoje, será que você deixaria saudade? Quais são as características de uma pessoa que possivelmente, quando se for, não vai deixar saudades, né? Nós sabemos que nós vivemos e o que fica são as memórias, são o legado, né? Os legados ou o legado que nós deixamos. A palavra de Deus ela é repleta de histórias de homens fantásticos, os quais, quando nós nos lembramos da sua história, nós nos inspiramos, né? São verdadeiros referenciais para nós. Por que não nos lembrar da serva do Senhor, Maria, mãe de Jesus, um exemplo, né, de mulher íntegra, reta, fiel. De Enoque, homem que a Bíblia fala muito pouco dele, mas o que fala diz: e Enoque andava com Deus, e Deus o tomou para si. Olha a história desse homem, olha que referencial. Eu quero ser como Enoque, eu quero andar com Deus. Abraão, o amigo de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O apóstolo Paulo e tantos outros que são referenciais para a nossa vida, né? Referenciais como pais, como irmão, como marido, enfim. Hoje eu quero falar para você, né? E para mim, para a nossa reflexão dentro da palavra de Deus. Será que quando nós formos, nós vamos deixar um legado positivo? Nós vamos marcar de fato essa geração e fazer com que a nossa memória alcance as gerações futuras, os nossos exemplos, a nossa forma de viver? Lembrem-se de Martin Luther King, né, um pastor norte-americano que, durante o período de guerra, né, entre negros e brancos, ele se posicionou de uma maneira fantástica e marcou o seu nome na história mundial, né, como alguém que lutava pelos direitos humanos, alguém que era cotado para ser de fato presidente dos Estados Unidos e foi assassinado por isso, mas a morte dele até hoje fala alto em todas as gerações, porque ele deixou saudade, ele marcou a sua geração. É isso que nós vamos falar hoje. A nossa meditação se encontra em 2 Crônicas 21, versículo 20, que diz assim: era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. De quem a palavra de Deus está dizendo, falando? A palavra de Deus está falando sobre o rei Jeorão. O rei Jeorão era filho do rei Jeosafá, neto do rei Asa. O rei Jeorão foi um homem que aos 32 anos de idade teve a oportunidade de se tornar rei, né, da tribo de Judá. Os reinos haviam se dividido em dois. Judá era um reino, Israel era outro reino. Judá era composto apenas da tribo de Judá. Israel tinha na sua composição as demais tribos de Israel, as 11 tribos. Porém, Israel fazia o que não era reto aos olhos do Senhor. Judá não se corrompeu. Judá vivia de acordo com a vontade de Deus. Os seus reis, aqueles que assumiram o reinado, andavam em retidão, em conformidade com a vontade de Deus. Porém, Jeorão assumiu o reinado e ele decidiu fazer totalmente diferente do exemplo de seu pai, de seu avô e dos seus antepassados. Jeorão, a primeira coisa que ele faz quando ele assume o seu reinado é justamente mandar matar todos os seus irmãos, porque ele era desconfiado, porque ele não tinha um bom relacionamento com a sua família. Então, para a nossa meditação, nós já vamos tirar isso como exemplo. Um homem que não deixa saudade, a pessoa que não deixa saudade, é aquela que não tem um bom relacionamento com a sua família, com a sua casa.
que sirva de reflexão para mim e para você. Como está o seu relacionamento com a sua família? Porque no que depender de nós como cristãos, ele tem que estar ótimo. Tá bom? Tem que estar ótimo. Jeorão, ele não termina aí, além de ter um péssimo relacionamento familiar, ele se casa com a filha de Jezabel. Lembra quem foi Jezabel? A rainha que tinha altares ao deus Baal, que tinha os seus profetas, que perseguia o profeta Elias, né? Aquela mesma Jezabel que fez com que o seu esposo se corrompesse e trouxesse um caos terrível para a nação. Jeorão se casa com a filha dela e ele então é influenciado por ela e faz coisas terríveis. A segunda coisa que nós podemos identificar aqui de alguém que não deixou saudade quando partiu foi de uma pessoa que faz alianças ou que fez alianças com o mundo. E o que é o mundo? O mundo é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus e aquilo que agrada a Deus. Tudo que contraria o que Deus quer é mundo. Imoralidade, idolatria, enfim. Ele faz alianças erradas. Observe bem com quem você tem feito alianças, com quem você tem se relacionado, com quem você tem ouvido, né? Ou a quem você tem prestado seus ouvidos, com quem você tem tido sociedades. Tudo isso vai influenciar e muito na sua vida de uma forma geral, né? Da forma como você lida com a sociedade de uma forma geral, tá bom? E a terceira é que não bastasse não se relacionar bem com a sua família, fazer alianças erradas, né? Se aliançando com as coisas do mundo que não agradavam a Deus. Jeorão ainda levanta altares de adoração a falsos deuses. Ele começa a pegar imagens de escultura e colocar nos montes, e ele corrompeu a nação de tal maneira que a tribo de Judá, que outrora só adorava a Deus, começou a adorar outros deuses, né? Aqueles deuses com D minúsculo, o qual a Bíblia vai dizer que por trás de todas essas imagens existe um demônio que opera. Eles começaram a sacrificar a demônios, a se curvar diante de imagens e esculturas, que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira. Apesar de representarem alguém, uma entidade, aquilo é abominável aos olhos do Senhor. Uma pessoa que não deixa saudades é aquela que vira as costas para Deus. Não se relaciona bem com a família, faz alianças com o mundo e vira as costas para Deus. O que é virar as costas para Deus? É cuspir no prato que come. É não reconhecer a grandeza de Deus e a sua misericórdia e amor que nos alcançam todos os dias. O Senhor nos criou, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos abençoado, e mesmo assim nós temos a capacidade de virar as costas para Ele e dar a glória que é única e exclusiva dEle a outros. Esse tipo de atitude são atitudes de pessoas que provavelmente, quando partirem, não deixarão saudade. O rei Jeorão, ele reinou apenas por 8 anos, e em 8 anos ele conseguiu a antipatia de todos, de tal maneira que quando se foi, através de um tumor no estômago que fez com que suas vísceras, né, seu intestino fosse colocado para fora e ele morreu, ele não deixou saudade, não teve a dignidade nem de ser enterrado junto com os reis, os seus antepassados. Foi enterrado como um qualquer. Foi aquele tipo de pessoa que deram graças a Deus, morreu, foi tarde. Que você pense nisso e em nome de Jesus trabalhe. Deus está te dando a oportunidade, se esforce
para que você faça diferente em nome de Jesus, para que você deixe um legado positivo, para que você, em nome de Jesus, deixe saudade. Enquanto a vida, há esperança. Se você está fazendo algo parecido com o rei Jeorão, em nome de Jesus hoje, mude de vida, mude de atitude, porque Deus tem grandes coisas a serem realizadas através da sua vida. Basta você querer, basta você permitir. Amém? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, um forte abraço.